adorável, eu adoro português. Eu adoro português. É adorável sim poder receber justamente aqui no Dia Nacional da Matemática, que é hoje, 6 de maio, segunda. Ele que é, de primeira, com toda certeza, o grande advogado criminalista, né, doutor Eugênio Lourenço Dias. Ele que há alguns dias me encontrou no sempre adorável parceiro do nosso almoço na hora, que é o mais que adorado restaurante Barriga Cheia. E lá o papo foi genial, né? Pois, como sempre, o ponto G foi alcançado, pois o G de Geraldo, que é o meu, né? E o G de Eugênio encontraram a matemática perfeita pra gente falar, é claro, da candidatura a prefeito pelo pessoal deste amigão da nossa conexão. É, ele. Conheço, claro. Pois aí, é genial, sim. Podermos ir juntos até as duas, porque é desta forma mesmo que estamos conduzindo desde sempre essa conexão para você que gosta de ouvir o seu rádio de forma tradicional, pelos 87,9 FM aí do seu rádio, pelas redes sociais, já estamos disponibilizando nosso som e imagem através do meu Facebook pessoal, o Geraldo Fleury, também através aqui do Facebook, né? Do Facebook, já disse, do Instagram da Rádio 9 FM e também do YouTube da Rádio 9 FM. Tudo isso colocado, claro, o rádio agora podendo ser visto, coisa que pelo menos até algum tempo era inimaginável por mim, pelo doutor Eugênio, claro que por você também. Agora, inclusive, podendo ser conectados pelo portal radios.com.br no aplicativo Radiosnet, tudo isso colocado. E às 12 horas e 48 minutos, tendo como música tema. Só resta dizer que é sim um prazer, Anapolino, poder receber por aqui esse professor, advogado, e agora parecendo até um maestro, não é verdade? Se você está acompanhando aí pelas redes, está conduzindo a nossa orquestra aqui, pré-candidata a prefeito de Anápolis. Saberemos sim quais as ideias, os ideais, né, que o doutor Eugênio tem em mente aí para que nossa Anápolis siga em firme frente, né, enfrentando tantas demandas que sempre tem. É por isso que é desta forma, viu, doutor Eugênio, que eu espero que se sinta à vontade mesmo, como já está, né, se sentindo em casa, sentado aí na cadeira que sempre recebe cativamente. Seja muito bem-vindo e muito boa tarde, grande doutor Eugênio Barbosa Lourenço Dias. Obrigado, Geraldo Fleury. Boa tarde, ouvinte da Nova. Boa tarde, você do meu Instagram, você do Instagram da rádio, ali do Facebook, oi, você do YouTube, oi, você lá de trás, eu não sei quem é. Então, boa tarde para todos, uma manhã gostosa, hoje em Anápolis, uma segunda-feira de uma manhã gostosa, né? Tempo bom, se bem que agora, por meio-dia, deu uma esquentadinha. Eu não conhecia essa música aí da matemática, eu conhecia quando falava desse assunto, né? Eu tenho uma participação muito modesta numa das músicas dos Paralamas do Sucesso. É mesmo? Porque foi um deles, eu não me lembro mais, ou o Barão, um dos dois, não sei se um baixista ou baterista, foi meu aluno num colégio em Brasília, que eu não vou fazer o nome dele falar aqui, porque ainda está funcionando até hoje, para fazer mídia. E eu fui elogiado. Se lá patrocinar, eu era professor de química e na música ele fala: odeio química, literatura e gramática. Te odiava, então. Então era. Bem que depois um dia eu cruzei com um deles, assim, rapidamente, eu fui questionar, falei: não, professor, não era bem do senhor que eu não gostava, não, era da disciplina mesmo que eu não gostava. Então, isso já tem mais de 40 anos, isso que nós estamos conversando aqui. Você que está aí nos vendo, conversa de velho aqui. Então, essa eu não conhecia, essa da matemática aí, que ele faz uma metáfora muito interessante, né, entre o racionalismo do masculino e o... Se bem que ele inverteu aí, né? Ele se posicionou mais romântico do que ela, que é mais racional. Mas isso acontece muito, né, doutor? Na realidade é o contrário. Nós somos mais racionais. Será mesmo? Nós agimos com maior racionalidade do que as mulheres são mais emotivas, mais românticas. Eu andei apaixonado aí numa que fica ali fazendo conta. Só você pedir aí que você vai... Não, mas aí é diferente. Aí fica ali no caixa só fazendo conta. É outra coisa. Aqui eu estou falando da maneira de agir. Se você fizer uma enquete aqui, mas ouvintes certamente vão dizer que o homem é mais... É o lado né, que a mulher pode ter do lado masculino. Todos nós temos um lado masculino e feminino. A mulher também não é diferente. É verdade. Então, a mulher pode ter esse lado racional, né, um lado masculino, muito mais do que o nosso. Nós, por exemplo, gostamos de ver, né, nós somos atraídos pelo que vemos. Só depois é que seremos atraídos pelo que ouvimos.
e quando as mulheres geralmente é o Isso é contrário. padrão mesmo, doutor? Padrão, Olha, pode ir por mim que é padrão. as coisas mudaram muito, hein? Não, pode ir por mim que é padrão. Bom, o Barão, mas o sucesso é o Herbert Viana, o Big Ribeiro e o João Baroni. Qual foi? João Baroni. Provavelmente foi o Baroni. E eu não tenho aqui também dúvidas que pode ter sido o Herbert Viana. Porque ele, na época o pai dele servia a Marinha em Brasília, né? E eu tenho uma curiosidade, Geraldo, eu tive o prazer, através de uma aluna que eu tive num colégio em Brasília, chamada Maria Mercedes. Ela era vizinha do Renato Russo, dos familiares do Renato Russo. E um dia eu, numa visita à casa dela, numa feijoada que ela me convidou para ir à casa dela, na 202 Norte, boa quadra, eu tive a oportunidade de passar uma tarde inteira conversando com o Renato Russo, uma boa tarde. Isso aí já nos anos 1986, antes 87, por aí. Eu tive a oportunidade de passar uma boa tarde conversando com ele. Tinha uma fita gravado nesses gravadores de carretel. Cassete? Não, naqueles de carretel. De rolo. E nessas minhas mudanças aí, eu acabei perdendo essa fita, que era um documento que eu teria aí para mostrar que realmente eu conheci. Bom de papo, Renato Russo? Muito bom, bebia bem. Bebia bem, fumava mais ainda. Bebia bem e fumava mais ainda. Mas era um cigarrinho mesmo comum, né? Comum. Eu fumava praticamente, acendia um no outro. Ave Maria. E quando eu gostava muito de uísque cowboy. Dá uma suadeira danada, hein? Um papo extraordinário. Não, mas quem está acostumado não preocupa com isso, não. Mas eu não gosto. O uísque cowboy dá uma suadeira danada. Eu não gosto. Não gosta? Não, eu particularmente não gosto de uísque. Particularmente não. Eu gosto de... O Paul Newman, para quem não sabe, o Paul Newman foi um dos maiores atores do cinema do mundo. Né? Ele dizia que ele só tomava cerveja porque ele dizia que cerveja é a bebida do homem comum. Então, como eu sou homem comum, não tem nenhum atributo a mais do que isso, então eu tomo cerveja. É diferente do Vinícius Moraes, né? Porque o Vinícius disse que gostava demais, era de um whisky, né? Aí disse que de vez em quando enchia o saco, tinha que tomar um chopp. E o Tom Jobim gostava do chopp. Do chopp. Mas eu faço parte dos homens comuns. Dava umas picadas no whisky. Eu faço parte dos homens comuns. Também com esse calorão aqui de Goiás, Deus é pai, né? Então ficar tomando. Esses dias mesmo vi um pessoal aqui na São Francisco, 3 senhores ali reunidos. Os bichos chegam e estavam vermelhos, doutor. Parecendo peru mesmo. Nossa, Deus. Altera a pressão, hein? Eu não gosto, nunca gostei. Meu pai gostava, bebia muito comedidamente. E ele sorvia uma dose de uísque como poucos. Ele tomava uma dose de uísque para ele, já era mais que satisfeito. E ele sorvia como poucos. Então ele gostava do uísque que os amigos traziam para ele quando viajavam. Naquela época era muito difícil comprar, né? Nos anos da ditadura militar. Você que defende a ditadura não sabe disso. Você que defende a ditadura não sabe disso. Que na época não tinha condição de comprar nenhum celular desse. Qualquer coisa importada. Não existia celular na época também. Mas qualquer coisa importada que você quisesse, a ditadura militar não tinha. É difícil mesmo. Então, Seu pai era advogado também, doutor? Meu pai era advogado. Meu avô e mais 1, 2, 3, mais 4 tios e meu pai. A escola que tem o nome aí, é o quê? A avenida, então, vamos lá com calma. A avenida leva o nome do meu avô, Avenida Senador José Lourenço Dias. Esse eu sei bem, que é a Contorno. Isso, Avenida Contorno. Não, Avenida Contorno não, que a Avenida Contorno é para lá onde, depois que termina José Lourenço Dias. É uma confusão que as pessoas fazem. Eu não sabia dessa, não. Eu vou esclarecer isso, hein, doutor? Quando ela termina para adiante, ela é Avenida Contorno. Olha. Tá, ela começa ali na Goiás? Na Goiás. Não, ela começa lá na Tonico de Pina? Presidente Kennedy. No Presidente Kennedy vai terminar lá em Simão, lá quase na Pedro do Vico, lá em cima. Essa toda é José Lourenço Dias. Tem um cotozinho dela lá que é Contorno. Olha. E meu avô ainda também dá nome a uma escola. Infelizmente, esses dias deu problema com o autista. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Estou lembrado bem desse episódio aí. Isso vai acabar, estou dizendo que isso vai acabar. Então, o autista vai ter o espaço que merece. Não é porque eu tenho autista em casa e eu sei o que é, e por isso que isso vai acabar. Os dois filhos Não, só o mais velho. Só o mais velho. E ele dá nome à escola no Bandeiras.
E o doutor Adail dá nome a uma série de ruas. Ele dá nome a uma escola lá no Santos Dumont e dá nome a ruas em alguns bairros da cidade com o nome de acadêmico Adail Lourenço Dias, porque ele foi membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, membro da Academia Internacional de Direito do Trabalho. Então, e tem uma academia também lá em Portugal, que ele era membro também, sem contar dessas academias de letras aqui de Anápolis, Perinópolis, Goiânia, Academia de Goianiense, Goiânia, e daí vai. E ele dá nome a essas duas escolas, essa escola e mais algumas ruas. E sem contar também um primo que eu tenho meio, na época, mais assumido, um primo torto, o Clóvis Guerra, né? Que é um primo que eu tenho, meu primo mais velho, também dá nome à escola e tudo. Foi um grande radialista, um grande jornalista também, dá nome a algumas escolas em Anápolis. Legal, eu tô lembrado desse episódio mesmo. Que coisa triste, hein, esse problema com o autista nessa escola que leva o nome do seu tio, né, doutor? Do meu avô. Do seu avô, né? Isso foi uma terrível ironia profissional. Legal, eu vi, inclusive, um tempo atrás, estou até procurando aqui, que eu separei essa matéria para a gente conversar. O senhor mostra, né, ali nas redes, doutor Eugênio, a carteira, parece que dele como senador. Senador da República. Eu tenho ela aqui, eu vou publicar, já publiquei. No meu Instagram tem. Uhum. No meu Instagram está aberto, @EugênioProfADV, quem estiver vendo a gente, @EugênioProfADV. Se você permitir, Geraldo, claro. Se não falei aqui, tem o YouTube, que foi aberto, eu quero agradecer toda a oportunidade que eu tenho, quero agradecer ao Alexandre Teixeira Rigg, que é o menino que está... Está candidato a vereador, Alexandre? Sim. A nossa chapa do pessoal já está pronta para ser. E, inclusive, os analistas políticos apontam 3 eleitos pelo pessoal. Isso nos deixa muito... Pode citar os nomes aí, doutor? Um está meio equivocado pelo analista, o analista político que fez a análise está meio equivocado. Eu acredito no Douglas Carvalho, eu acredito no Alexandre Rigg, e acredito também na candidata, se ela mantiver a candidatura dela, como nós fazemos uma federação, não é? A federação junto com a rede, a arquiteta doutora Regina Faria, se ela mantiver a candidatura dela a vereadora. O Douglas, a vez passada, foi candidato a vice, não foi? Não, foi a prefeito. Foi a prefeito? Foi prefeito, fez um trabalho excelente, e esse ano ele vai, certamente, eu entendo que ele conseguirá isso nas eleições. Certo. Bom, eu aqui achei, né, a carteira de senador do seu avô. E o detalhe que eu achei interessante, doutor, é justamente o que está dizendo, né, que a cor da pele, moreno. E também sobre o caso da... Bom, que coisa, hein, rapaz? Na época se usava isso, moreno, né? Aí era também na minha testa, assim, não é tão... Porque na época não existia expressão caucasiano para identificar esse tipo de coisa, né? De coisa que eu acho ridículo, que o ser humano é que faz esse negócio de criar esse negócio de raça e etnia. Mas ele era moreno mesmo, porque você é branco pra caramba. Eu sou dessa cor, eu sou essa coisa pichilenta aqui que eu não sei o que é, essa coisa de branco. E o único da minha família agora, quem bateu todos foi meu filho de 17 anos, que está com 1,92 m e continua indo, crescendo. Nossa, 1,90 m. E ele é o mais alto da linhagem direta, Lourenço Dias. Ele é, quando falo linhagem direta, dos homens, né? Uhum. Dos homens e dos filhos e as filhas do senador José Lourenço Dias, do meu avô, da dona Artemisa Siqueira Dias, que era minha avó paterna, José Lourenço Dias e Artemisa Siqueira Dias. Dele é 1,92 m, então era o mais alto da família. Meu avô era o meu 88, 89, outra vez. Eu tenho 1,91 m. Então o meu filho é mais alto que você. É, mais alto. É aquele que sempre está lá no Rio. Olha só. Bom, ele que está... Agora, essa questão do moreno... Ele é que me organiza as minhas coisas assim de internet. Ele tem 17. O Alexandre é que cuida mais de mim assim. O Rigg. O Rigg. Meu parceirão. Eu tenho perdido horas de sono aí para... A gente não tem grana, né, Geraldo? É um partido que a grana é muito curta. Nós temos que fazer economia de todos os lados. Esse negócio de dinheiro. E o Alexandre é o que voluntariamente se dispôs a nos ajudar, me coordena, que faz as visitas junto comigo. Não posso deixar de lado também a ajuda preciosa e sempre bem-vinda do Marcelo Moreira, que é o nosso presidente do PSOL,
um desvelo que ele tem com o partido, comigo, com a minha candidatura. Sempre que eu preciso, ele está presente. Sempre que há necessidade de algo do PSOL, ele está presente. O PSOL é um partido completamente que roda redondo em Anápolis. Nós não temos diretório provisório, nós temos um diretório municipal, ao contrário que muitos partidos têm apregoado por aí, que nem diretório provisório tem, não é? Muitos partidos, eu vou ficar quietinho aqui porque eu falei que eu não vou criar polêmica com ninguém. E prometi isso, que se vierem para mim, eu já vou invocar o artigo 25 do Código Penal, eu falei. Se vierem para cima de mim, eu vou explicar. Entende-se a legítima defesa, que é utilizando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual, iminente direito seu ou de outrem. Então, se vierem, vai ter troco. Eu estou evitando. Então, até agora está tranquilo. Então, o Marcelo é o cara que tem que elogiar muito. O pessoal deu uma crescida nos últimos tempos. Muito, e na mão do o Alexandre e o Marcelo são os pilares do pessoal. Né? Mas digo assim, até mesmo em nível nacional. Não, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Nós temos hoje. E tá ruim de verba assim, doutor? Não é? Porque nós somos pequenos, Geraldo. Nós temos, ora, para você ter uma ideia, nós temos 15 deputados federais, né? Entre eles, Érica Hilton, de São Paulo. Isso. Nós temos o Guilherme Boulos, que é de lá, o Tarcísio do Rio de Janeiro, a Tarília Petro. Deu um problema com o Guilherme, não? Provavelmente, Lula, né? provavelmente será a futura prefeita de Niterói. O Lula pedindo um voto para o Guilherme. Então nós estamos aí, mas a chapa deles lá, inclusive todo mundo acha que ainda vai acontecer isso aqui em Anápolis, que nós vamos acabar desistindo da nossa candidatura para nos apoiarmos a um outro candidato das eleições. Eu acho que isso é pouco provável de acontecer. Se tivesse acontecido, já teria acontecido, não é? Nós não vemos interesses dele conosco e nós também não temos interesse com eles. Então o nosso namoro nem começou e já terminou. Dificuldade então de relação entre a esquerda aqui em Anápolis, doutor? Muito grande. Muito grande, porque eles acham que não precisam da gente. Eles acham que já estão prontos, acabados, decididos. Então, eu quando falo eles, vocês sabem muito bem de quem estou me referindo. Então, eu acho que não precisam da gente, né? Talvez esteja daquela expectativa de que a gente vai ter uma porcentagem muito ínfima, muito pequena, lá no final, lá depois de agosto, setembro, por aí, quando as coisas começarem a pegar fogo, quando eu costumo dizer que no momento que vai se diferenciar os meninos dos homens, a partir daí, que nós vamos provar. Oficialmente começa que dia mesmo a campanha? Começa em agosto. Depois das convenções, a partir daí, eu não lembro qual é o dia que vai começar. Não chega nem a ser 2 meses de campanha, né? Não, muito pequeno, prazo muito pequeno. Por isso que nas pré-candidaturas as pessoas estão procurando, os candidatos procurando mostrar o máximo possível as suas pretensões. Né? Ainda não dá para demonstrar abertamente, porque você pode fazer tudo menos demonstrar gestos explícitos ou tácitos de que você esteja pedindo votos. Então, eu acredito que estão acreditando que nós vamos fazer o mesmo papel que fizemos nas eleições passadas. Garanto que não, e torço para que eles também não façam o mesmo papel das eleições passadas. Nas passadas, inclusive, houve muitos comentários, rumores de que o senhor sairia candidato e acabou né? eu sairia candidato, mas no momento, há 4 anos, eu não tinha as condições assim. Falou do filho, né? Familiares, familiares. Eu me lembro. Eu até comentei aqui contigo na época que eu não tinha condições familiares assim de me dispor, né, a sair e enfrentar uma campanha naquela época. Então hoje a gente tem condições de fazer isso. Meus filhos estão mais crescidos, eu tenho uma secretária que me ajuda muito, está conosco há 8 anos, a Águida Reis, e me ajuda muito, a Águida dos Reis, me ajuda muito, e agora com isso dá para a gente sair para fazer uma campanha mais bacana e levar mais adiante a nossa pretensão. Verdade. Bom, a hora, 1h07 aqui no nosso almoço, que é da hora. Bom, tem gente importante querendo falar contigo, doutor Eugênio. Estou na linha aqui com ele, que está no quente Tocantins nesse momento. Nosso querido José Escobar, trabalhando. Vitorioso. Rapaz, está lá no Tocantins. Vitorioso. Antes de eu começar a falar, deixa eu falar só uma coisa. Eu tenho o prazer de privar da amizade do José Escobar. Tenho o prazer de privar da amizade dele. O filho dele foi meu aluno,
Acho que a menina dele também foi minha aluna. O Fábio? Não, o outro. O Zé Escobar, Isso, filho. Isso, né? Isso. E o Zé Escobar é uma das inteligências privilegiadas que eu conheço. É um cara que toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com ele, eu paro para ouvi-lo, porque é de uma inteligência privilegiadíssima. É um sujeito que entende muito da arte, da política, e é um cara que eu tenho todas as referências boas, assim, e queria poder conviver e ter podido conviver mais com ele, certamente eu aprenderia muito mais. Eu vi uma certa vez, eu acompanhava uma apuração política como um mero comentarista de 5ª categoria, e o Zé Escobar cantou na minha frente, assim, os 15 eleitos, na época, 12 ou 13 ou 15, não me lembro mais, foi exatamente o que deu nas urnas. Legal, e ele está na linha com a gente. Grande Escobar, seja bem-vindo, boa tarde, Escobar. Boa tarde, Geraldo Fleury, boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa tarde em especial ao doutor Eugênio Lourenço Dias, boa tarde aos meus amigos da rodoviária, os motoristas de táxi, ouvinte padrão do Escobar. De Uber, boa tarde Marquinhos da Borracharia, boa tarde Dona Carmesita, Dona Carminha para nós, né, Geraldo? Essa aí, da Feirão do Jundiaí. É com grande prazer que eu faço uma saudação aqui ao amigo professor universitário, advogado brilhante, doutor Eugênio Lourenço Dias. Disputando aí, colocando seu nome para disputar a prefeitura de Anápolis, é mais um nome que enriquece de fato o debate político. Ele tem posições muito claras, é uma pessoa ligada à esquerda, sempre foi fiel aos seus princípios, à sua ideologia. Eu conheço há muitos anos, entendo que é uma contribuição ímpar para essa campanha, porque eleva o debate, né? Traz o debate para um nível superior. É assim que funciona, a cidade ganha muito e certamente que é um homem muito preparado pela vida, preparado pela sua dedicação à cultura, dedicação à inteligência, dedicação às suas bandeiras, aí, principalmente associada à defesa dos mais favorecidos, menos favorecidos, desculpa, dos menos favorecidos. Enfim, é um companheiro, é um amigo. Eu sei que o programa hoje vai bater recorde de audiência, porque a figura do Dr. Eugênio é uma figura exemplar. Sucesso aí para você, obrigado. Sucesso aí para o grande Eugênio, meu amigo. Escobar, que tenha êxito aí na sua caminhada. Grande abraço, muito boa tarde. Escobar, eu quero só agradecer você pelo favor que você fez, não desistindo da luta do seu... E não desista da luta de esclarecer o fato que cometeu seu filho. A sociedade goiana, em particular, e a sociedade brasileira em especial, te agradece muito por você não ter desistido sequer um dia. Valeu, obrigado. Legal, a hora 1h11 aqui na Nova FM. Continuamos com o doutor Eugênio. Nós conhecemos o gênio do doutor Eugênio, com o doutor Lourenço Dias, claro, com a gente aqui nessa tarde, falando sobre tantas coisas. E nessa época que o negócio da cor da pele do seu avô, que me chamou a atenção, doutor Eugênio, estava envolvido ali num caso muito polêmico daquela idosa explorada pelo próprio filho, né, doutor? Eu estava lembrando desse episódio, né? Nós estamos vendo muito desses casos, né, Geraldo? Nós estamos vendo um polêmico agora no Rio de Janeiro de uma senhora bilionária de bi, como diria o Ciro Gomes, com B de bilhão, né? Ciro Gomes que tem essa coisa de B de bilhão. Diz que o prefeito aqui nosso também é o Roberto do Bilhão também, né? O prefeito Roberto fez uma proposta, até mandei alguém levar um recado carinhoso para ele, que ele ficasse preocupado, porque quem que vai fazer o julgamento dele não sou eu, são as urnas. Então, se ele foi um bom prefeito, se ele foi um bom prefeito, certamente a pessoa que ele indicou, a senhora que ele indicou para sucedê-lo, haverá de ter uma votação expressiva. Também, é Elisane, né? 2 S. Eu a conheço muito rapidamente, dos tempos que eu fui chefe do gabinete civil do Hernando de Paula durante um ano, e eu me lembro dela lá na prefeitura. Já teve algumas vezes aqui com a gente. Eu não a conheço, eu não me recordo de tê-la visto. Se vi, certamente eu não me recordo de tê-la visto. Eu me lembro dela lá
na época É servidora concursada, né, doutor? Eu não sei, Geraldo. Provavelmente sim. Eu não me lembro dela lá na época do governo Hernando de Paulo. Pois bem, falava o mesmo de quê? Você estava falando desse caso aí que o senhor disse, pois é. bilionária de... Aí o sujeito deu uma entrevista ontem dizendo que não é nada daquilo, que ele teria um envolvimento amoroso com ela durante uma boa parte desse tempo. Vamos esperar. As investigações policiais vão demonstrar isso e, acima de tudo, né, o saldo bancário dele haverá de indicar alguma pista quanto a isso. Não é o primeiro caso. Nós tivemos um caso, inclusive um documentário da Netflix, é considerada a mulher mais rica do mundo, que é a herdeira daquela indústria de cosméticos, meninas, me ajuda aí, francês, Lancôme. Ela é a herdeira da fortuna, é uma fortuna absolutamente incalculável mesmo, é alguma coisa de bilhão, né? Lembrando o bom Ciro Gomes aqui, de euros, é uma coisa assim, de centenas de milhares de euros, passa a casa de 1 bilhão. E ela também teve um relacionamento dessa forma. Tem perfume também, não tem? Pois é uma coisa monstruosa. Falando nisso, ontem não, hoje cedo, já dando aquela leitura habitual que faço todos os dias, acompanhei ali, não sei se você viu, a influencer Monique Scapetti. Ela está em Copenhague, né, capital da Dinamarca, e fazendo comentários sobre os cuidados pessoais dos europeus e dizendo o porquê de que na Europa é tão valorizada essa indústria cosmética, de perfumes e tudo isso é histórico. Pois é, um transporte público, ela no metrô de Copenhague, ela apontando que não estava aguentando, doutor, o mau cheiro vindo de outros passageiros. Segundo ela, inclusive, apesar da boa aparência, principalmente das mulheres, né, o fedor ácido estava tão forte que ela não estava aguentando ficar no metrô. Isso, inclusive, houve uma série de debates entre os internautas, alcançando mais de 1 milhão de visualizações. O que eu quero dizer é o seguinte, que é famoso mesmo, hein? Esse comportamento dos europeus. Agora você veja a falta do que fazer das pessoas. Vamos tirar que ontem era domingo, né? Agora vamos discutir vocês do Instagram, do Facebook, vão discutir se o povo lá toma banho. Mas é terrível, doutor, é terrível. Geraldo, essa questão de higiene pessoal na Europa é um negócio histórico, as pessoas têm que tomar por base isso. A Europa, a gente pode falar em evolução da Europa nos últimos 80 anos. Você não pode esquecer que a Europa, durante boa parte, a Europa ficou 2 décadas envolvida com 2 grandes guerras, em que foram destroçadas as grandes capitais da Europa. Não, praticamente 3 décadas. 3 décadas. Vamos colocar aí de envolvimento dessas guerras, sem contar com os atentados terroristas e tudo mais. E isso é histórico, né? Faltava água, a higiene, daí que vem as indústrias, o perfume francês. Para quem não conhece, tem um livro maravilhoso, um filme também, chamado Perfume, Maurice Susskind chama o autor. Sim. É de um menino que nasceu, ele não sentia cheiro. Na Europa deve ser melhor. Ele não tinha cheiro, e ele começou a desenvolver perfumes e depois ele criou o hábito de tirar o cheiro das pessoas, matava as pessoas para guardar o cheiro de cada uma delas. Olha só. Então, é uma ficção muito interessante. E chama Perfume. Tem um filme também. Então, isso é histórico, né? Por que as pessoas se vestiam todo aquele pó branco? É para tirar e esconder a camada de sujeira. Que aí a nobreza não tomava banho. Então, para tampar o cheiro, era assim. Agora, não podemos esquecer que no Brasil, a nobreza no Brasil também não era diferente. Por quê? Porque não havia água encanada em boa parte do Brasil no final do século XIX. É só todo mundo se lembrar do baile da Ilha Fiscal. Foi o último baile durante o regime do Segundo Império, né? Que foi o maior maior brasileiro em termos de cultura que já administrou esse país, foi Dom Pedro II. É verdade. É um sujeito reconhecido mundialmente pela sua inteligência. Ele era respeitado pela cultura e pela inteligência onde se quer. E gostava do Brasil, Ele né? cara que gostava do Brasil.
Ele falou se queriam, não precisavam ter mandado ele embora, e eu acredito naquela fala dele, falasse, olha, vamos fazer a transição, o senhor fica mais um tempinho, que ele era o primeiro a entender que o tempo dele ali já havia vencido. Pois bem, agora você veja bem... Apesar de que muita gente não concorda. Você que é monarquista... O que tem, doutor? O monarquista. Eu não gosto muito de monarquista. Brasileiro monarquista onde? Mas tem muitos, hein? Aqui em Anápolis eu conheço alguns. Nós tivemos um entrave como aqui, certamente, na eleição passada, né? Você se recorda daquele já tem entrave. tempo. Já tem tempo. Já me esqueci. esqueci daqui. Mas eu não esqueci de você. Então, Geraldo, voltando a falar assim, no baile da Ilha Fiscal, né, que era um baile maravilhoso, foi o Laurentino Gomes e a Maria Esther de Priori, nos livros que tratam de história do Brasil. Eu gosto muito desses dois, porque os textos deles são textos meio jornalísticos. E tem o Peninha também, que é um historiador, um jornalista historiador do Rio Grande do Sul também, tem o Buenas o mesmo Ideias. nome do cantor da música tema de hoje. Eduardo alguma coisa o nome dele. Ele tem um canal no YouTube chamado Buenas Ideias. Ele é um historiador muito interessante, ele sempre está na Rede Globo por aí. E ele conta do baile da Ilha Fiscal, a tragédia que ficou por que o baile teve que terminar mais cedo, porque Eduardo Bueno, né? Eduardo Bueno. A sujeira que as pessoas levavam para dentro do salão que foi feito. Esse prédio ainda tem até hoje, lá no Rio de Janeiro. A gente tomava esse barco para ir até lá, né? Mas hoje já tem um caminho, o baile da Ilha Fiscal. Depois você procura aí no Google, você vai achar o baile da Ilha Fiscal. Você vai achar lá. Mas o que tem? Mostra também que essa falta de higiene ela não é típica do europeu, né? Mas são os europeus que vieram para o Brasil, trouxeram... Mas que aprenderam a tomar banho com os índios? Exatamente. Quem ensinou o brasileiro a tomar banho... O português. O português a ser higiênico foram os índios. Os portugueses não iam à praia. Quando iam à praia, iam de roupa. Os índios que mostraram que para tomar banho... E a nobreza no Brasil também, essa dita nobreza que veio com Dom João VI, muito embora também... Fugindo do Napoleão. Tem uma visão progressista, pois é, mas ele tem uma visão progressista muito boa para o Brasil. O problema do Brasil é que o Centrão já naquela época não deixou, o Centrão já existia desde aquela época, não deixou que ele fizesse o governo aos moldes do que ele queria. O baronato e a burguesia já tomava conta do Brasil na época. Olha só. E tanto é que a prova está na questão da abolição da escravatura e a questão da república. Não é? Então o baronato aceitou, tanto é que a ideia era proclamar sem libertar os escravos. A ideia era essa. Não vão mexer, que era o patrimônio. Tanto é que havia mais negros no Brasil do que brancos quando da abolição da escravatura, em torno de 3 mil. Ao todo, no sistema escravista que o Brasil viveu, foram mais de 3 milhões de negros que foram trazidos. Era a maior moeda que a Inglaterra tinha para comercializar com os países de baixo. O Congo sofreu muito disso, os países da margem leste da África e do chifre da África sofreram muito com o Congo mais pela invasão belga, né? O que a Bélgica fez com o Congo belga é um absurdo, né? Quando você pega, por exemplo, a descrição do que foi a morte do Patrick Lumumba, uma das maiores inteligências que esse mundo já conheceu, em que o cara descreve como foi a morte dele, né? Que esquartejou, depois dissolveu no ácido. A única parte que ele devolveu para a família foi um dente. E o governo belga ficou com isso durante muito tempo, como fosse um troféu, até mesmo depois que a justiça belga mandou devolver e entregar para os familiares do Patrick Lumumba, que dá nome à maior universidade de Moscou até hoje, da Universidade da Rússia. E era um africano. Era um africano. Do Congo. E há uma série de músicas que foram feitas em homenagem a ele, né? Cantadas em verso e prosa por muitos, da inteligência dele, da capacidade que ele teve de conseguir a independência mesmo no meio dessa confusão belga. E os belga triturou
Patrick Lumumba dissolveu em aço, só depois, nos anos 70, ou eu não me lembro agora se foi nos anos 70, alguma coisa assim, que conseguiram fazer com que o dente fosse devolvido, esse dente foi colocado num caixão, entregue para a família, e foi realizado o sepultamento oficial do corpo do Patrick Lumumba, só o dente. Então você vê, e quando você pega o que o inglês fez na Índia também, né? O massacre de inglês na Índia, então você vê que a gente tem uma dívida, o europeu ele tem uma dívida muito grande com o povo preto, com o povo negro, a dívida que o povo não saiu também lá da... mas os árabes vieram invadir a Europa, ainda bem que vieram invadir a Europa, porque deram uma evolução muito grande na Europa com a invasão árabe, né? Essa invasão é que fez com que muito do que se tem hoje do idioma, muito do que se tem hoje da cultura, muito do que se tem hoje da cultura europeia, se deve a essa invasão, porque os europeus que foram lá para o Oriente só foram fazer catástrofe, só foram fazer miséria, só foram levar morte, né? Haja visto aí as famosas cruzadas, que tem gente que idolatra isso até hoje, né? A busca do Santo Graal e aquela coisa que era maluquice. E por um outro lado, trata e se entende hoje, qualquer historiador entende que um dos maiores malefícios do mundo foi o branco que foi lá, o europeu que foi lá no Oriente e trouxe a folha seca para a Europa. A folha seca em holandês arcaico é droog. E quando você faz droog, o primeiro som que vem droga. Porque droog em inglês é droga. Então quem trouxe isso para o Ocidente foi o próprio branco. Não vê ninguém que veio e trouxe de lá para cá. Por que não? Porque eram substâncias que eram utilizadas apenas em rituais. Somente rituais. Principalmente nos países do Oriente. Na China, no Japão, em que a droga, o ópio ou o haxixe, o haxinchin, e daí a expressão assassino, porque somente aqueles grandes samurais, somente aqueles grandes guerreiros que tinham acesso a essa droga, que eram dados em homenagem logo depois às grandes vitórias. Como esses homens geralmente eram guerreiros, eram bravos guerreiros, os guerreiros mais fortes, mais poderosos, eram dadas, entregues essas substâncias pelos seus chefes, né, pelos seus... Os ronins tinham lá os chefes das clãs, das tribos, e entregavam essas drogas na forma de comemoração, de uma celebração. E como eram sempre aqueles que eram mais ferozes, que provocavam o maior número de mortes, associou-se essa droga assassin, esse haxixe, e foi traduzindo até chegar no haxixe. E esse haxixe, a expressão que tem é assassino, que são as folhas mais altas da planta da cannabis sativa. Quando você pega a cannabis sativa... Eu acho isso, na verdade, é uma maconha mais forte. Não, né? Ela é uma planta cannabis sativa, a diferença dela qual é? É que são as folhas que estão no alto da planta. Bem no alto da planta. Como no Brasil tudo é falsificado, é a droga de mais péssima qualidade que existe no mundo, no Brasil se mistura muito, você que fuma o cigarrinho do capeta. Fique ligado, se você fuma maconha, tô ligado. Não se esqueça, e uma coisa que eu vou te contar. Quando você queima maconha, não cheira esterco de vaca queimado? Não cheira. Cheira, sabe por quê? Porque é enriquecido com esterco de vaca. Sabia disso? Cada um fuma a merda que merece. Então... Eu já tive vizinho assim com esse cheirinho. Eu acho, vou colocar porque me perguntam, eu acho que tem que ser liberado. Chegou num ponto que essa política repressiva não dá certo mais. Ponto. Se essa política repressiva desse certo, você já tinha visto a quantidade de droga cair, você não via apreensões de toneladas. Porque quando você está vendo hoje, você vê apreensões de toneladas. Isso é risco, isso é isca. Essas drogas que são pegas são iscas. Porque se cai... Para passar mais. Para passar mais. Entendeu? Agora, se você achar que nesse momento não tem nenhum avião transitando sobre esse território nacional com dimensões continentais, É muito, né? transitando de lá para cá, é achar que isso é sonho de menino. Agora, doutor, o senhor está falando uma coisa assim de liberar a droga, né? A ilícita. E muita gente tendo a ideia até mesmo de proibir a lícita, né? O álcool, por exemplo, nesse momento. A minha colocação é essa. É a mesma colocação. E não só o álcool, não. O cigarro, caramba.
Ou você quer me convencer que a maconha mata mais do que quem fuma cigarro? Não, Se você for pegar na humanidade inteira, na humanidade. Agora tentaram fazer um fake, né? Você que está fumando aí essa porqueira, você está fumando pendrive. Agora você está fumando pendrive só da fumaça. Você que fuma pendrive e fuma cigarro que você compra na padaria. Você quer dizer para mim que morre menos gente que fuma cigarro de palha, ou morre mais gente que usa droga, que usa maconha, de quem usa cigarro? Não, cigarro mata mais, né? Lógico, né? Entendeu? Mas o número de pessoas que Mas usam... eu acho que deveria proibir, então? Tudo. Ou proíbe tudo ou libera tudo. Porque o que a gente vê toda segunda aqui, do delegado Vanderick aí nessas tweets dele aí, Sim. 50 Ou proíbe tudo. É a mesma coisa. O que os Estados Unidos tentou na década de 20 do século passado. Não foi tentar com a lei seca? Exatamente. E foi na época que mais se produziu bebida clandestina nos Estados Unidos. É verdade, Né? A indústria alcoólica agradece muito, porque as grandes marcas de uísque surgiram, né, de destilação clandestina feita na época. Né? Tem, para quem gosta de Jack Daniels, por exemplo, é um uísque. Um bourbon que eles chamam, né? Foi feito de tanta destilação de droga, de uísque clandestino, chegou aquela marca. E outras marcas americanas lá, que saem a partir da segunda, dessa parte da lei seca. E foi a época que mais produziu bebida clandestina nos Estados Unidos. Que coisa, né, rapaz? Por isso eu estou dizendo, não dá mais esse negócio de reprimir, não dá mais. E outra coisa, o que o Centrão está querendo e o que o cara está querendo convencer a dona de casa que tem filho envolvido com a droga ou aquele situação que tem. Minha senhora que tem filho envolvido com a droga, sabe de quem que é a responsabilidade? É do Estado. Porque se o Estado desse um tratamento decente para aquele que é usuário, certamente nós não viveríamos a situação de desconforto que está vivendo. Não, isso aí que o senhor está dizendo, até mesmo como pauta de pré-candidato a prefeito, a gente vê aqui no Jundiaí, aqui na Santa Maria de Nazaré, tá feia a coisa, viu? Invasão total de moradores de rua, usuários mesmo, né? Pois é, aí o que acontece? Como a legislação brasileira, e que agora o Centrão está querendo, né? Tem um moço aqui, que é candidato, que é pré-candidato a prefeito, que também fez isso, né? Ele aproveitou os dias de glória que ele teve e lá apresentou um projeto ridículo para fazer buscar voto, um projeto ridículo. O projeto do candidato, o projeto enquanto deputado federal, um projeto ridículo, tentando criminalizar qualquer quantidade de drogas. É tão ridículo isso que nós estamos voltando aos anos 60. Aos anos 60. Meu nome não é Johnny. Veja se você não viu. O que o meu nome Johnny quer dizer? Havia o artigo 12 e o artigo 14 da lei 6368. Tratava do quê? Do porte e do uso. Então tinha que pegar o cara que estava traficando e teria que desclassificar o crime dele para uso, para ele ir para a cadeia, mas cumprir menos pena. Ou seja, o sujeito era pego fumando um cigarro de maconha, para aquilo que se chama hoje de uso recreativo, um cigarro de maconha, esse cara tomava uma cadeia até de 2 anos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então não vai vender. Não é assim que as coisas se resolvem. Não é assim. Não, a cadeia. Então não praticasse isso. Tá bom, então vamos lá. Ontem, você viu o jornal o Fantástico. Qual foi a matéria mais importante do Fantástico, que chamou mais atenção, a despeito da tragédia do Rio Grande do Sul? Quero falar uma coisa dela daqui um pouco. Sim. Eu vou falar agora. Ô cidadão, você que está espalhando fake news, dizendo, e eu já recebi no meu Instagram hoje, chamei de mentiroso, safado, sem vergonha. Quem soltou isso? Dizendo que estão pegando notas fiscais dos caminhões que estão chegando com doação. Não faça isso, porque espalhar fake news num momento de tragédia como esse, um cidadão como esse, nem ser humano é. É um traste tão insignificante que não merece ser classificado como ser humano. Não vou chamar nem você de micróbio, em respeito ao micróbio. É verdade. Em respeito ao micróbio. E você, seu safado, que está utilizando e passando golpe nos outros, utilizando de tragédias,
o teu lugar no colo do cramulhão está esperando, sei lá, está guardado. Isso é um novo nome aí pro diabo, é Cramulhão? Cramulhão. Esse eu não conhecia. Não. É, o Satanás. Você sabe que Satanás, não existe a palavra na Bíblia. Você sabe que é de origem da palavra Satanás? Não sei. Advogado. É mesmo? É. Advogado do diabo. Não, advogado do diabo não. Advogado. Não existe essa palavra, Satanás, não tem isso. Na Bíblia original você pode, procura, desafio, acha e me mostra. Acha e me mostra. Legal. A hora 1h33, nossa, mas como passa rápido o tempo aqui com o doutor Eugênio. 1h33 na Nova FM. A hora a gente confere aqui no nosso almoço, 1h34 na Nova FM. Eu não choro de barriga cheia, doutor Eugênio. Faço que nem ti, né, doutor? Eu almoço sempre do barriga cheia. Eu almoço todos os dias. Eu almoço mais a sábado e domingo, né, doutor Eugênio? Geralmente domingo que a minha galerinha gosta de ir lá. Os dois, né? Eu sou mandado pro filho, né, senhor? Meus filhos me mandam, então, tem que fazer isso. Aí eu vejo até o churrasqueiro lá, o Cláudio, gosta muito dos meninos. Cláudio, muito, porque um conheceu na barriga da mãe e o outro era pequenininho, né? Então, e o Cláudio era muito amigo do meu pai. Meu pai e eles eram muito amigos. 28 anos de barriga cheia. Aquilo que o Cláudio me chama. Ô Cláudio, um grande abraço pra você, viu, querido? Domingo não deu pra ir. No próximo a gente se encontra. Eu não te vi lá mesmo, não. Ele me chama do mesmo jeito que ele chamava meu pai. A mesma expressão, a mesma entonação de voz que ele faz de chamar o doutor, era o mesmo, que ele só me chama de doutor. Era o mesmo a entonação de voz que ele tinha quando chamava o meu pai. Eu sou de Geraldão. Geraldão! Eu já ouvi. Então, professor extraordinário. Todo mundo que trabalha no Bahia. Com certeza. Todo mundo que trabalha, o Valdir, o Cristiano, todo mundo são pessoas extraordinárias. Então vamos falar de todo mundo, a Dona Beatriz. Dona Beatriz, isso. Do Júlio Valdir. Do Valdir. Valdir é gente da melhor qualidade. E a Tatiana, rapaz. Também. A filha. Barriga cheia. Eu não conheço. Não conhece? Não conhece quem? A Tatiana, não conheço. Então não conhece uma das mulheres mais bonitas de Anápolis. Opa, não conheço, sinceramente. Falo sem medo de errar. Confio no seu bom gosto. Barriga cheia desde o enviado. Falando nisso, a Dona Rosinha, rapaz. Beijo pra... Então, como é que chama? Tatiana. Quero te conhecer uma hora dessa. Seu pai é muito amigo meu. Legal. E a Dona Rosinha, rapaz. Dona Rosinha, 93 anos. Dona Miramar, Dona Marlene, as irmãs do banco. Então todo mundo lá, eu não conheço. Vamos lá, barriga cheia desde 1990, servindo com qualidade e com regularidade a comunidade anapolina. Vamos lá, a hora certa, 1h39 aqui na Nova. Você ama matemática. Nunca amei muito matemática, não. Eu adoro porque... Agora, o senhor está achando que não existe, mas existe. Tem gente que fica atrás lá no caixa, fazendo conta o tempo todo. E tem gente que adora o português, que nem eu. Não quer dizer que a mulher seja a romântica e o homem só o calculista, né, doutor? Eu sou meio atravessado. Eu fui professor. Quando eu lembro, eu tenho 42, 45 anos de CTPS assinado. Ou seja, a minha carteira de trabalho é assinada há mais de 40 Se eu tivesse continuado, meu primeiro emprego foi assinado em 1982, eu com 14 anos aqui na TV Tocantins. O meu foi um pouquinho antes. Agora eu estou tentando saber. Foi 80, 44. No Gauss? Não, lá em São Paulo. O O Gauss veio bem depois. O Gauss foi nos anos 90, final dos anos 80, anos 90. É um lugar muito legal, conheci muita gente importante, essa galera hoje que está na faixa dos 50 e poucos anos de idade. E toca a cidade hoje, médicos, engenheiros, né? Grande parte deles tive o prazer de tê-los com os alunos de cursinho, pré-vestibular, essa coisa toda. Brasil afora, eu tive a oportunidade eu estimo que eu tenho tido mais ou menos entre 25 mil e 30 mil alunos ao longo da vida. E não dá mais aula hoje em dia, professor? Não, eu cansei, meu coração pediu para parar, o corpo também, então hoje eu estou afastado. Estava até comentando com uma amiga hoje, que é diretora do Colégio Salesiano lá em Goiânia, nós trocávamos, a professora Evelyn Rocha, nós comentávamos isso hoje, uma das maiores autoridades em Goiânia de educação infantil, viu, Geraldo? Olha só. Eu falei para ela que, se Deus quiser, ela vai ter emprego garantido no município de Anápolis no ano que vem. Então, se Deus quiser. Então, eu falei para ela. Sendo prefeito, né? Pois eu falei para ela que, se Deus quiser. Agora, tem uma concorrente sua que teve aqui sexta-feira, Mariane Morato Estival. Ela elogiou muito, foi sua aluna, né? Uma pessoa extraordinária. Além de ter sido uma aluna extraordinária, eu me lembro certa vez que eu convidei para fazer um júri comigo, ela foi e disse que, olha, não volto disso aqui nunca mais, realmente nunca voltou.
seguiu outro ramo dentro do direito, é uma profissional respeitadíssima. É muito desgastante, né? O júri. É muito desgastante para quem não tem a vocação, para quem não é ligado à área penal, porque a área penal é uma área meio desgastante, porque você se envolve com muita coisa, você só se envolve com tragédia. Né? E o direito, tem gente que não gosta de conviver com tragédias, não consegue conviver com as misérias da alma humana. E eu acredito que os dois campos do direito, que você mais convive com as misérias da alma humana, é você atuar na área do direito penal, de uma forma em geral, principalmente na área dos crimes dolosos contra a vida, ou dos crimes contra a vida de uma forma em geral, porque você aguentar aquela cara de pau daquele sujeito tonto fantástico, dizer que não bebeu só água e não viu que velocidade que estava no carro, e tirar a vida de um cidadão como fez, não é? Você vê a cara de pau daquele cidadão, é uma coisa assim absurda, aquilo revolta qualquer um. Então, se você não estiver habituado a trabalhar com aquilo, conviver com aquilo, entender que aquela pessoa, você vai ter que falar por ela, que ela vai ter que falar pela sua língua, explicar que todo mundo tem direito de defesa, fica difícil as pessoas entenderem. A área de família também não é uma área não é uma área muito fácil, não. Fazer uma inversão de guarda, você fazer uma busca e apreensão de criança, como se criança fosse coisa, não é? E muitas vezes essas ordens são determinadas por juízes ou juízas que não são casadas, entraram na magistratura recentemente, não tem aquele condão, aquela experiência. Então não é uma área também muito fácil, não. Eu considero essas duas áreas as duas áreas mais complexas para se trabalhar dentro do direito. Mas a Mariana, ela conseguiu para a esposa uma vitória maravilhosa. A questão ali da fertilização in vitro, né? Que ela conseguiu um precedente no Brasil. Usou o FGTS, exatamente, né? Porque o FGTS é destinado a... E muita gente criticou aquilo, né, doutor? Muita gente. Você que tem preconceito, até estranhou quando eu falei esposa dela, né? Porque você é preconceituoso. Seu monarquista. Então, monarquista. Então, eu falei agora, eu prometi, eu não falo mais nome do inominável, do inelegível, eu falo ex-presidente só. Então, desculpem as brincadeiras, vocês que estão acostumados comigo sabem que eu tenho o senso de humor um pouco aguçado. Tá igual o cheiro dos europeus. Então, deixa eu falar, senão dá a impressão que eu estou sendo indelicado. Mariano Moraes Stival é uma pessoa excepcional, cultíssima, inteligentíssima, um excelente profissional, e se for eleito, a Anápolis será muitíssimo bem representado. Eu acho que nós deveríamos ter mais mulheres com o quilate, né, e da estipe da Mariano Morato disputando as eleições. Eu entendo só, viu, Mariano? Depois que passar isso, tá, eu vou conversar com você, claro, vou conversar com você, seu lugar é no PSOL. Com certeza. Bom, seu lugar é no PSOL. Legal. Bom, doutor, ontem, inclusive... voltando, que nós não terminamos esse assunto. Qual? Do fundo partidário. Nós temos 15, que no momento o Escobar chegou para falar. Nós temos 15 deputados federais. Partidos como o PSDB tem 12. Nós temos uma senadora, que é a irmã da Marielle Franco, Aniele Franco, que ela deixou, é ministra agora, que é ministra da Igualdade. Não é? E temos também uma outra ministra que é deputada federal, que é a Guajajara. Então nós temos, o pessoal ocupa 2 ministérios do governo Lula, né? Mais do que justo, o apoio que damos para a campanha dele. Pois bem, então o pessoal, mesmo assim, a verba partidária do pessoal não é grande. E nós tivemos uma preocupação nas eleições passadas, com a cláusula de barreira, de não conseguirmos, não imaginarmos que teríamos aquele crescimento expressivo como tivemos. Porque se tivesse, nós não teríamos feito essa federação. Nós teríamos ficado sozinhos. Entendeu? Então agora nós temos a federação junto com a rede. E a rede precisa organizar em Anápolis. Ela não está organizada ainda. Né? Eu acredito que quem comanda a rede, né? Me falaram o nome do advogado por nome de João Vitor, não o conheço pessoalmente, e eu acredito que ele já deve estar providenciando o diretório provisório. Nós já estamos prontos. O pessoal está pronto. Inclusive para assumir a federação, caso, porque a lei estabelece, se os 2 partidos não fizerem, aquele que estiver mais preparado assume a federação. Nós estamos prontos e acabados, graças ao trabalho do professor Marcelo Moreira, que eu não terminei de falar. Ele é também presidente da Associação dos Docentes da UEG. Ele é que encabeça toda a movimentação por melhoria de salários e condições de trabalho da UEG. Pois bem, Mariana merece a consideração, o respeito de todos, e o pessoal é um partido que está em crescimento.
nós ainda não temos o fundo partidário muito pequeno, a nossa verba estimada para a campanha esse ano, para prefeito e para os vereadores, não chega a 100 mil reais. Pequeno mesmo, né, rapaz? Tem deputados, candidato a senador, vereador aqui que está gastando na casa do M de milhão. Eu sei. Já gasta só com a turma deles. 1h46, eu acompanhando a CNN. A jornalista toda teceu um comentário, eu achei bastante feliz, né? Porque dizendo que não é só de enchente no Rio Grande do Sul que a gente vive, não. O Brasil está vivendo também do show da Madonna. Temos que falar bastante desse show, porque é uma empolgação total, Bom, antes de qualquer comentário seu, eu só posso dizer que o que eu vi desse show da Madonna, eu considero como pornográfico. Eu falar da Madonna é uma coisa diferenciada, né? Pelo menos, eu acho que Madonna fez um grande serviço à sociedade brasileira, porque agora você só vai usar a camisa verde e amarela em dia do jogo do Brasil. Viu? Você que usava o verde e amarelo como sendo do seu ídolo, do Deus, Pátria e Família, você viu o que a Madonna fez com o verde e amarelo? Viu, minha senhora? A senhora que é conservadora, a senhora deve ter ficado horrorizada, né? Queria dançar como ela, né, minha senhora? 66 anos, já sabia disso? Olha o showzaço que ela deu. O Brasil precisa entender que a cultura passa por todos os campos. Agora vamos analisar o show da Madonna em termos de dinheiro. Isso aqui precisa falar. Madonna recebeu o que foi gasto com a Madonna, independentemente da qualidade do show, vai agradar um ou vai agradar outro. Eu não sou conservador, Geraldo. Eu acho que a arte ela se expõe da maneira que ela for mais palatável. Então, se você não gosta daquele tipo, você não vê. É como se você tem o direito do seletor de canais, certo? Mesma coisa. Aí você não pode falar, olha, esse show essa é uma visão sua, fica quieto aí, visão sua que a gente tem que respeitar. Pois bem, respeitar. Então o que acontece? Grande parte do show da Madonna foi bancado pela iniciativa privada, por bancos. Dentre eles, aqui eu vou ter que fazer um comentário, que tudo relacionado com cultura eu falo o nome. Eu falo. Relacionou com cultura, eu falo o nome. O Banco Itaú. O Banco Itaú foi que bancou a maior parte do show da Madonna. Sobrou para a Prefeitura do Rio de Janeiro, dentro de uma verba que é destinada para isso, pelo governo federal, para um fundo de cultura, 10 milhões de reais. Estima-se que o público que ascendeu ao show da Madonna gerou para os cofres do Estado e da cidade do Rio de Janeiro algo próximo a 300 milhões de reais. Eita! Então você pode ver que é algo que teve um sucesso pretendido. E o sucesso foi tão pretendido que nós estamos aqui no interior de Goiás discutindo o show da... mas não tem nem como não discutir, né? Entendeu? Agora, a questão do Rio Grande do Sul, ali é diferente. Então, o governador do Rio Grande do Sul, o senhor não vai me ver longe disso. Queria que o senhor me visse. O senhor era um sujeito tão progressista, o senhor se assumiu gay, eu pensei que fosse um sujeito progressista. Se o senhor não tivesse vetado os 500 pontos dentro do Código Ambiental do Rio Grande do Sul para atender o famoso agro, talvez, governador, talvez a enchente não causasse, não tivesse tanto estrago que teve. Mexeu no meio ambiente de forma desordenada, dá nisso. A natureza dá o troco. E o que o senhor está fazendo? O senhor colocou vidas do povo do Rio Grande do Sul em risco, e até agora 80 pessoas morreram. E a responsabilidade é sua. Assuma a sua parcela de contribuição no evento. Todo mundo, não sou eu que estou falando não, o mundo inteiro que mexe com o clima sabe disso. Há uma entrevista do senhor com o André Trigueiro, da Rede Globo, no canal G1, eu assisti, quando o senhor mandou estudar, porque ele questionou o senhor os diversos pontos que o senhor tinha vedado para atender, sabe quem, governador? A indústria dos produtores de arroz. Tá vendo? Olha o que deu. Essa coisa toda, essas enchentes, essa crise no Rio Grande do Sul, então, foi causada justamente por mexer no meio ambiente. No meio ambiente. Olha só. Mas... Por meio ambiente.
Porque a Porto Alegre fica na beira de uma lagoa, na realidade não é uma lagoa, é um braço de mar que entra uma água salobra no meio ali, não é? E ali, se você mexeu na mata ciliar, acabou. A mata. E você pode ver que foi no estado inteiro. É verdade, é. Foi no estado inteiro. E chegou a Santa Catarina também. Então, o ser humano está certo que o agro é tudo. É tudo, mas não pode ser tudo. O agro não pode destruir o meio ambiente. Não pode usar agrotóxico, porque vai matar peixe. Não pode. O agro é tudo? Mas dentro dos limites previstos na lei. Então, esses últimos 4 anos no Brasil foi o descaso, o descalabro dos últimos 4, não, dos últimos, sei lá, para trás, 6 para trás, os 4, do ex-presidente. Foi um descalabro quanto à questão do meio ambiente. Foi um descalabro. E eu queria que acontecesse o que aconteceu quando deu a enchente da Bahia uns tempos atrás, quando tinha o ex-presidente andando de jet ski. O de hoje, se de esquerda, Nine ou o que for, estava lá, desceu de avião, na maior confusão, vai entregar o aeroporto liberado agora na sexta-feira, já liberou dinheiro, e tem que falar para o seu Arthur Lira, aquele malandro, tomar cuidado, porque ele não é primeiro-ministro do Brasil, não. Ele está levando o Brasil como se fosse um parlamentarista, que o Brasil fosse dele. Libera logo essas verbas para tratar das enchentes como se fosse estado de guerra. Com toda certeza. Bom, 1h53, caminhando já para o final, 7 minutos, faltando para as 2 da tarde. Continuamos aqui com o doutor Eugênio Lourenço Dias, pré-candidato. Animado aí, então, com a candidatura? Muito, muito animado. Eu tenho recebido eu tenho recebido 2 grupos de amigos. Um grupo de amigos que tenta me convencer a desistir. Esse grupo é maior. Esse grupo é maior. Eu tenho recebido amigos em casa, encontro no celular, no WhatsApp, então, aqueles muito mais próximos que tentam me demover da ideia. Eu tenho um que praticamente todos os dias ele manda uma mensagem para mim, e sempre o mesmo, porque no meu WhatsApp tem uma mensagem, porque o meu WhatsApp é comercial, então tem um WhatsApp e ele, daí resposta ao WhatsApp, fala que você larga o que você está fazendo e vai cuidar da sua vida. Então, muitos fazem isso, muitos estão uma mensagem de apoio. E nós estamos indo adiante, nós temos uma expectativa muito boa, nós queremos trazer algumas inovações para a cidade. Eu vejo algumas colocações de que Anápolis precisa de gestor já experiente. Eu quero dizer para essas pessoas que todo gestor experiente, ele começou em nenhum momento inexperiente. Nenhum gestor nasceu experiente. Nenhum gestor saiu da faculdade experiente em administrar. Nenhum gestor público começou sem ter a primeira experiência dele. Né? Qualquer um que está aí, né, vamos imaginar o atual prefeito, o atual mandatário, ele não começou, ele começou como primeiro mandato. Né? Outros tantos que já passaram por aí, o ex-prefeito Ademar Santino também foi, pela primeira vez, foi. Mas tinha experiência ali, não. A experiência legislativa é uma coisa, a experiência executiva é outra. E o prefeito não manda sozinho. Né? É uma equipe de pessoas que trabalham junto com ele, e as pessoas dessas versadas. Então nós temos expectativas de fazer, caso sejamos eleitos, a expectativa de fazer e trazer a Anápolis as inovações de que era precisa. Né? Nós não vemos nada de nenhum legado deixado pela administração atual, pelo contrário, nós vamos ver quando eu falo nós, qualquer um dos 9 que se habilitou até agora a ser pré-candidato, for pegar a prefeitura, vai pegar um cenário de terra arrasada. Então, em muitos aspectos, né? Dentre eles a saúde, que é o mais importante. E a saúde e a educação virão em terra arrasada. Eu vou dizer que eu não vou fazer muita crítica, porque as urnas haverão de julgar, como disse a você agora mais cedo, o trabalho do atual prefeito. Nós temos uma expectativa muito grande de modificar muita coisa que está atrasada, dando muita importância ao nosso tripé, que é a educação, a saúde, a educação, lógico que a malha viária do município precisa ser cuidada, e, acima de tudo, Geraldo, a cultura. Né? Nós precisamos reforçar a cultura napolina, né? Muito esquecida. Agora, de uns tempos para cá, que com a Lei Paulo Eduardo, desculpe,
Paulo Eduardo é o nome do meu filho. Sim. Paulo Gustavo, foi um ato falho. Paulo Eduardo é o nome de um dos meus filhos. Com a lei Paulo Gustavo, ele se viu na obrigação de liberar os cofres, né? E temos aí um fundo de cultura também, que tem volume de dinheiro, esse dinheiro não é liberado. Então nós temos essa expectativa de fazer um teatro municipal decente, abrir a possibilidade de fazer com que os feirões, que ao invés de ficar todo dia com as luzes acesas à toa para proteger de vândalos, alguma coisa que sim, nós tenhamos e dê uma destinação para esses feirões, além do comércio natural, para o fim que eles foram destinados, com exposição, com cinemas, levar cinema para as comunidades, levar cinemas para os bairros, e nada melhor do que o espaço dos feirões. Apresentar shows, não é, gratuitos para a população, em vez de gastar zilhões com um show só, você pode gastar com artistas napolinos, com situação de levar diversão para as pessoas em cada um desses bairros, né? Em vez de ficar gastando dinheiro da Fundo da Cultura com a Rayana, a Ray não sei o quê. Wesley Safadão. Com essa coisa, isso não quer dizer que não esteja errado. A população precisa vivenciar esse tipo de situação também. Agora, tirar da população 300 mil reais para bancar shows de uma instituição particular, que no meu caso lá da pecuária, que me desculpe, meu querido amigo Cacheta, Zé Cacheta. mas a prefeitura não precisa tirar dinheiro para bancar a iniciativa pública, a iniciativa privada, tão bem administrada como foi e como é, né, a exposição de pecuária quando está sob os comandos dele. Então, a preocupação nossa quando a gente fala em uma cultura popular, é justamente isso, é trazer a cultura e levar a cultura para o povo. Nós temos que trazer as pessoas que produzem cultura em Anápolis e apresentar essas pessoas que fazem cultura em Anápolis para a população napolina, né? Nós temos visto que algumas coisas do dinheiro público está sendo gasto de uma forma, mesmo assim com a lei Paulo Eduardo, Paulo Gustavo, de uma forma equivocada, mas é produção cultural, então vale a pena modificar. Por exemplo, até agora eu tenho visto que nos últimos tempos fizeram uma sacada que eu achei muito interessante, foi a criação de uma sala de cinema popular na Praça Bom Jesus. Na Praça Bom Jesus. Isso pode ser feito de outra maneira. Essa sala de cultura, além de estar lá, ela pode ser feita também de uma forma itinerante. Ela ser levada para cada feirão do município, e cada feirão do município apresentar uma mostra de cinema, principalmente feita por artistas anapolinos. Tem muitos, viu? Tem um filme do Nelson Xavier, né, que fez, para quem não se lembra do Nelson Xavier, foi o que fez o papel do Chico Xavier, foi o que fez na minissérie da Globo, o Lampião, né? O Nelson Xavier fez um filme, que trata-se de um pistoleiro aposentado, chamado Comeback. Esse filme é todo feito e produzido em Anápolis, por um diretor goiano. Então esse filme foi mostrado muito pouco, e ficou restrito em amostra de cinema. Então precisa mostrar isso, levar essa realidade para a população anapolina. Precisa mostrar a manifestação do povo preto, né? Trazer e mostrar as danças de rua. Nós temos que mostrar para o povo também os feirões nas praças. Né? Não é inadmissível você ter uma praça, por exemplo, um espaço como a do Emanuel, que aquilo eu vou mudar. Aquilo vai mudar. Falando nisso, teve evento esse fim de semana. É inadmissível você ter um espaço daquele tamanho sem uma arborização. Você está sabendo disso? Do evento que teve esse... Não fiquei sabendo. Queimada. Não, isso é legal, isso é uma manifestação importante. E fez sucesso. Fez sucesso, claro. É a manifestação dessas pessoas. Geraldo, nós não podemos nunca... Eu recebi uma carta tão bonita, de uma igreja batista do Rio de Janeiro, que por um acaso viram uma fala que eu fiz numa dessas minhas lives, completamente despretensiosa. É a igreja onde oficia o pastor, que é hoje deputado federal pelo PSOL, o pastor... Nossa, meu Deus, como esqueci o nome? Pastor Henrique. Do Rio, eu sei Pastor Henrique. Pastor Henrique. E ele mandou para mim, o pastor de lá, pastor Márcio, mandou para mim uma carta muito da Igreja Batista, mandou uma carta para mim muito bonita, agradecendo, né, e mostrando que as igrejas batistas, denominações batistas, principalmente no Rio de Janeiro, são aquelas que estão acolhendo essas minorias, a população LGBT que ia mais, né, para que não se sintam desamparadas
acima de tudo, um aspecto da fé. Quebrador de paradigmas, o Henrique dos Santos Vieira Lima, hein? Isso. O pastor do PSOL. Isso. Poeta. Ele fazia muito programa da Fátima Bernardes e temos compromisso. Hoje o senhor está global, hein, doutor? Não, porque não é a referência, né, amigo? É a referência. Porque quando a gente Vou fala exigir isso, que a Fátima Bernardes não está mais na Globo, né? Saiu, não né? sei. Eu estou dizendo que quando eu falo isso, Geraldo, é para buscar uma referência, entendeu? É para buscar uma Agora, referência. ela vai ter que falar também do nosso almoço. Né? Claro. Então, era muito. Aí eles devem vir aqui. Certamente virá, e já me prometeu que ele virá. Mais próximo. Olha, legal, mais hein? próximo, e eu prometia. E eu falei com ele que ele tem que fazer um tour comigo pelas nossas emissoras de rádio. Com E certeza. certamente virá aqui dar uma palhinha para você. Então ele merece ser ouvido. É um cara que mais enfrenta, né? Dentre os que enfrentam a linha da extrema-direita, o que mais enfrenta ele. Nós temos do pessoal todo tipo de gente, temos o mais agressivo, como é o caso do Glauber Braga, que saiu esses dias brigando com um militante lá da extrema-direita, que peitou lá o Kim Kataguiri. Realmente aquilo tô lembrado. Uma situação uma situação muito tensa para ser resolvida daquela forma, porque de tanto a gente apanhar, Geraldo, de tanto a gente apanhar, de tanta gente falar que nós defendemos aborto, tanto a gente falar que a gente defende droga, de tanta gente falar que a gente vai do hospital, de tanta gente falar que a gente vai de prédio, de tanta gente falar que a gente, tudo, que rasgam placa, que mata gente de partido, de tanta gente sofrer tanta agressão, uma hora cansa. É verdade. E a gente tem que, de certa forma, devolver ou rechaçar essas agressões. Então acaba perdendo um pouco a mão. É verdade. Em alguma vida que sobra pra gente perder a mão. Mas a gente procura sempre, eu também procuro sempre muito manter o equilíbrio, muito embora às vezes eu seja provocado, tem sido provocado muito a perder a mão. Mas quem anda com a imagem de São Bento, com a imagem da moedinha de São Bento. Legal. 2h03. Aqui no nosso almoço, que teve hoje como música tema. Você ama matemática. Matemática, o nome dela. Eu adoro O português. Peninha tematizou aqui o nosso encontro, que teve sim a presença marcante, claro, do Dr. Eugênio Lourenço Dias. E ter o Dr. Eugênio aqui é uma forma de exaltarmos esta cidade que tanto amamos. Deixa eu chamar meu convidado de amanhã rapidamente aqui. Sai de tua terra, da tua parentela, da casa de... Assim diz a música para receber o Kim Abraão, né? Que jamais pensou em sair da nossa terra napolina, mesmo sendo torcedor do Anápolis, pois ele torce mesmo pelo progresso da nossa cidade. E se é assim, carinho, que bom saber que você, Kim, tem o maior carinho aqui por nossa terra, que abriga a comunidade árabe com carinho, né? E a música, tema que vou usar, diz até mesmo, te prometo, eu vou surpreender aqui pra gente no nosso almoço da hora, que não é surpresa nenhuma, que eu faço questão, né, de ter o Kim aqui, como fiz questão também de ter o Dr. Eugênio. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, eu quero deixar aqui uma fala. Eu consegui que o Milton Nascimento autorizasse a utilização de uma música na nossa campanha, e vai ser o hino da nossa campanha. Qual que é? Coração Civil. Coração Civil, é bonita essa música. Eu quero minha cidade toda ensolarada, as crianças e o povo no poder eu quero ver. Então, é o nosso mote de campanha. E se da outra vez que você vier aqui, a gente coloca. Gosta. Eu quero agradecer muito a você essa oportunidade, dizer a todos que São Bento tem me cuidado, tem me protegido, tem me guiado, e que, costumo dizer nas minhas lives, fiquem com Deus, sejam felizes e sigam sempre os ensinamentos do Cristo Jesus. Legal, vamos embora, gente. Aí vem o Paulo Henrique Mendes, grande BH, até às 5 com um show aqui na sua nova FM. Voltamos amanhã mesmo. Vambora! Nosso almoço é da hora.